Durante um evento do setor químico em São Paulo, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mostrou-se contrário ao uso da reforma tributária como compensação ao aumento de gastos gerado pela PEC da transição. Para ele, o aumento de gastos só se resolve com cortes em despesas em áreas menos importantes. A finalidade da reforma tributária não é isso. Eu acho que seria uma solução extremamente errada, equivocada, tentar contrabalançar o aumento de despesas com o aumento de impostos. Os impostos do Brasil já são excessivos. Qualquer coisa que você compre, qualquer produto, você vai ao supermercado, você está pagando imposto. Imposto não é só imposto de renda, não. Você tem aí todos os impostos de ICMS, de IPI, de PIS/COFINS. Qualquer produto tem um custo elevado devido aos impostos. Então, uma grande parte daquilo que você acha caro no supermercado não é só inflação, não. É imposto também. Então, não dá para aumentar mais imposto ainda para poder contrabalançar a despesa. A solução é cortar despesa, não aumentar imposto. Essa opinião de Meirelles, na prática, ela deve aparecer, Priscila Yazbek? De que maneira? Tudo bem que na teoria até é fantástico para a gente ouvir, né? Não aumentar imposto, mas sim cortar despesa. Seria aquilo o ideal, mas no mundo real da política que a gente tem visto hoje, é um caminho que pode dar certo? Pois é, pelo que os economistas estão falando, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma reforma tributária, porque muito do capital político do novo governo já vai ser usado justamente para conseguir fazer passar a PEC da transição para acomodar os novos gastos, tanto com Bolsa Família para R$600, quanto com outros programas, recomposição de outros programas sociais. Capital político, quando você fala, seria? Seria negociações no Congresso, para não falar que são negociações no Congresso, orçamento secreto, a gente junta tudo no mesmo bolo e fala que é o capital político. Entendi. Ou seja, existe uma parcela do orçamento que vai para as emendas de relator, para o orçamento secreto. Essa parcela é parte do capital que o governo tem dentro do orçamento para passar para os parlamentares, para eles darem o aval deles para os projetos do governo. Além disso, o governo também trabalha com cargos, né? Então, você aprova meu projeto, Lira, você aprova meu projeto, eu dou tais e tais cargos aqui na máquina pública para políticos que são seus aliados, né? Então, esse capital político, essas indicações para as pastas e também o orçamento secreto, muito disso já está sendo usado para que a PEC da transição passe. E aí tem um ponto importante, eu conversei com o Bernard Api, que é um dos cotados, inclusive, para compor a nova equipe econômica. Ele é um dos elaboradores de uma das propostas de reforma tributária que hoje são mais respeitadas no mercado, e ele mesmo já admite que a reforma tributária ela não vai ser capaz de mexer muito com a carga, ou seja, de elevar ou diminuir impostos. O ideal, por exemplo, segundo vários economistas e tributaristas dizem, seria mexer com os impostos sobre os mais ricos, ou então aumentar as faixas que acabam, as alíquotas, né, do imposto de renda, para que haja mais faixas e isso gere uma tributação maior sobre quem recebe mais, mas também tem outras propostas, por exemplo, de tributar dividendos, que é uma distorção que acontece hoje, né? Então, grandes empresas às vezes acabam pagando menos impostos porque os dividendos não são tributados. Então, essas questões que são mais espinhosas, elas não devem conseguir ser trabalhadas nesse momento. E o próprio Bernard Api, ele fala que, de fato, a simplificação é algo que talvez eles consigam trabalhar, que é o fato de, às vezes, você não mexe na carga, mas você simplifica aquela burocracia. E ao simplificar a burocracia, isso onera menos as empresas. Fica mais tranquilo para as empresas pagar os impostos, fora a questão da cumulatividade, né? Que é a compensação que a empresa vai fazendo num lugar ou no outro para conseguir pagar menos imposto. Então, simplificando isso, talvez alguma coisa seja possível de avançar em termos tributários.